Salve pessoal, aqui em mais um vídeo na Longe do Teclado, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ven. Eu queria compartilhar um pouco da minha experiência jogando Zelda Breath of the Wild. Ele foi lançado lá em 2017 para Nintendo Wii U e Switch, porém eu só consegui realmente ter condições de jogar nesse ano de 2021. Acabei de finalizar e quero contar para vocês tudo o que eu achei. Então, bora lá? E eu acho que seria justo iniciar falando sobre um dos maiores trunfos que esse game tem em cima de outros jogos do mesmo gênero, que é a questão da liberdade que ele dá para o jogador. A história tem início quando Link, o protagonista, desperta em um templo chamado Shrine of Resurrection. Ele não tem nenhuma memória sobre quem ele é ou por quanto tempo ele está lá. Então você, quando assume o controle dele, consegue um item chamado Shark Slate. Com esse item, então, conseguimos abrir a porta desse templo e vislumbrar o mundo de Hyrule, que é um local realmente muito vasto, repleto de áreas a serem descobertas, segredos. E por que eu disse que esse jogo é tão focado na liberdade e na experiência de cada jogador individualmente falando? Você pode conseguir completar algumas quests iniciais, e eu tenho plena certeza que assim que você conseguir o Paraglider, que é um item específico para você conseguir sair da área inicial do jogo, que é Great Plateau, você consegue até mesmo pular todas as outras quests principais e ir direto para o boss final. O jogo te dá essa liberdade do que fazer, do que não fazer. O jogo funciona com 3 tipos de quests. As Main Quests, que são 15, as Side Quests, que são 77, e as Shrine Quests, que são 42. E como já sugere o nome, as Main Quests são as quests principais, são 15, que vão dar andamento na história, apresentação e desenvolvimento de personagens, se o Link vai conseguir recuperar as memórias, as lembranças perdidas, é tudo com você nessas quests principais. São 77 quests secundárias também, que são de NPCs que estão espalhados pelo mapa, precisando de algum auxílio seu. E são 42 Shrine Quests, que são missões para você descobrir novos templos que estão de alguma forma escondidos. São 120 Shrines no total. Cada um é como se fosse um mini puzzle, que ao ser resolvido você consegue então um orbe espiritual. Juntando 4 orbes você consegue trocar por aumento de vitalidade ou de estamina. A vitalidade dispensa comentários. É quanto dano o Link consegue levar antes de realmente morrer para o inimigo. E tem a questão da estamina, que é quanto o Link consegue correr, nadar ou escalar alguma parede de rocha, rochedo, montanha, entre outras coisas. Falando um pouco sobre a jogabilidade, ele é um Zelda. Você sente que está jogando uma aventura de The Legend of Zelda. Só que esse game ele mistura muitos elementos de RPG também. Então, questão de armadura, diferentes tipos de armadura, cada uma com uma habilidade específica, diferentes tipos de armas, o Link se adaptando ao estilo de combate dessa arma em questão, escudos, arcos, tipos diferentes de flecha, explosiva, com choque, flecha normal, flecha de fogo. As armas brancas também, como espadas que tem elemento de fogo, de gelo e por aí vai, espadas comuns. E as armas, elas quebram também. Armas e arcos e escudos quebram, o que te obriga a conseguir novos itens sempre. E até se você estiver fazendo uma side quest, por exemplo, o NPC precisa de madeira, você vai pegar a espada e vai cortar uma árvore, ela vai se desgastar mais rápido. É mais fácil você achar um machado e começar a cortar com ela. Então é uma questão de... O mundo em si ele é fantasioso, só que ele tem muita coisa que faz sentido. E nisso já entra a questão do jogo te dar a liberdade para fazer as coisas. Porque você vai sair explorando mesmo sem rumo e você vai achar algo interessante. É diferente de jogos de mundo aberto, do qual muito é criticado, do mundo ser muito grande, porém ele ser vazio. Só que esse jogo não é assim. Ele é realmente um jogo muito orgânico. Você vai andar pelo mapa, vai ver todo tipo de cenário, de gelo, vulcânico, desértico, florestas, cada uma com flora e fauna únicas.
você vai ver acampamentos de inimigos, vai ver a vida nativa, como lobos ou outros tipos de animais caçando, pastando, cavalos. Você vai ver insetos. Você pode até mesmo levantar um rochedo e ter um inseto escondido ali. Ou pela grama você vê também tem insetos e outras coisas. Então o jogo você vai andar e tem muitos componentes. E tudo isso, todos esses animais você consegue caçar, você consegue cozinhá-los, misturar ingredientes e fazer elixires. Cada elixir tem um tipo de habilidade específica para você também, além do alimento que recupera a vitalidade. Por exemplo, você conseguir um tipo de inseto que te dá uma resistência a áreas desertas, ou seja, um alto teor de calor, porque no jogo tem a questão de um medidor de temperatura. O Link não é capaz de ficar muito tempo num frio extremo ou num calor, porque ele começa a perder HP. Então, se você não tem uma vestimenta que te deixe preparado, esse equipamento para esse tipo de local mais hostil, então você pode também fazer Elixir, que aí te dá resistência, pelo menos por alguns minutos, para atravessar, por exemplo, o deserto ou alguma área congelada. Ou você tentar, sei lá, estar em algum local de gelo e poder andar com uma tocha do lado. O Link também não se sente com frio quando isso acontece. Então entra naquela questão que eu disse do jogo ser fantasioso, só que ele tem aquele toque que faz sentido, entende? E qual seria a minha surpresa então quando eu vi que eu estava em uma Shrine Quest tentando resolver um puzzle em uma área que é tempestiva, cheio de raios caindo para todo lugar. Aí o Link começa a soltar algumas faíscas, eu sem entender nada, e do nada um raio cai na cabeça dele me matando. Eu dei load no save e aconteceu a mesma coisa. Aí eu só fui entender quando eu vi que no inventário eu estava só usando itens de metal, e isso estava atraindo o raio até mim. Isso até eu consegui usar contra os inimigos. Haviam inimigos vindo, eu embaiei uma espada de metal, de ferro, e quando o raio ia me atingir, eu lancei a espada neles. O raio fez o resto do trabalho para mim. Então, o tipo de coisas que você é capaz de interagir pelo cenário, até mesmo pelo clima, é incrível, cara. Cada canto desse jogo tem muitos componentes que dariam fácil um vídeo de mais de 1 ou 2 horas, até ser falado tudo o que ele realmente tem para ser feito. E referente aos aspectos mais técnicos desse jogo, também não fica nada para trás. O jogo possui aqueles gráficos cel shading belíssimos, que é o estilo cartoonizado e combina muito com toda a amplitude de cenário e caracterização de personagens que o jogo quer transmitir para você. Tudo isso casado com uma trilha sonora muito bem feita e orquestrada. Existem também temas clássicos dos jogos The Legend of Zelda, eles estão lá, porém eles foram refeitos de uma forma a transmitir algo muito mais intimista do que aquele tom aventuresco dos Zeldas passados. Então, músicas anti-estrondosas você vai achar apenas como acordes de piano, dando um toque muito mais contemplativo ao jogo. Mas não me entendam mal, apesar de eu ter elogiado as partes técnicas do jogo, existem 2 probleminhas que ocorreram comigo e ainda ocorrem especificamente. Uma foi a questão de longevidade de cenário, de proximidade de itens, e de você ver, por exemplo, uma árvore surgindo no horizonte. Esse tipo de erro já é mais corriqueiro em questões de jogos de mundo aberto. E o segundo, entre aspas, erro seria em uma floresta específica que você encontra explorando, e nessa área em específico o FPS do jogo cai bastante. Então você sente uma quebra da fluidez da gameplay. Mas nada, e repito, que vai estragar a sua experiência como jogo. E Zelda Breath of the Wild é isso, é uma experiência única. Recomendo que cada um jogue, porque cada um vai jogar com sensações e experiências diferentes. Cada aventura, cada colina que você desbravar, cada inimigo, cada estratégia que você utilizar, você querer ir atrás das histórias ou não, querer fazer o 100% ou não, descobrir tudo sobre as quests principais ou apenas pular elas e ir direto para o boss final. É tudo com você e é a sua jornada e você decide.
e por isso eu acho esse jogo tão especial e tão cativante. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, que foi umas minhas impressões sobre Breath of the Wild. E caso eu tenha esquecido de mencionar alguma coisa, na verdade eu deixei de mencionar muita coisa, ia estender o vídeo aí a mais de 1 hora. Mas caso tenha algum item específico que vocês queiram comentar sobre esse jogo, sua experiência no jogo, como é que foi, comenta aqui embaixo, deixe seu curtir, mostre para os seus amigos, incentive o nosso trabalho. Beleza, galera? Obrigado e falou!